Bem, boa noite a todos. Todos que aqui estão e aqueles que nos estão assistindo também. Queria dizer que é uma alegria estar aqui pela primeira vez. Nós que somos de Sorocaba, estamos conhecendo e tendo a satisfação de vir aqui para trazer esse tema que é tão importante em nossa vida. O que nos traz, assim, a escolha desse tema? Quando nós estamos em consultório, todos devem saber que ninguém procura o psicólogo para falar de alegria. Nós somos procurados porque as pessoas estão passando por momentos de crise, por momentos difíceis, por conflitos. E a pergunta que eu escuto muito dentro do consultório é essa. Eles falam assim: será que eu vou ser feliz? Será que algum dia eu vou ser feliz? Então eu trouxe essa pergunta aqui para a noite. A felicidade é uma escolha? Então nós vamos dizer primeiro, nós vamos colocar algumas referências que o Evangelho nos traz. O Evangelho ele vai abordar no capítulo 5, no item 20, o tema "A felicidade não é deste mundo". Aí já é um referencial, né? Dizendo assim, o Espírito diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama o homem em todas as posições sociais. Isso prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Muito bem, vamos ampliar um pouquinho essa ideia, porque nós que estudamos o Espiritismo, sabemos muito bem da categoria que ocupa a Terra nesse grau de condição de maturidade espiritual perante os mundos. Nós somos apenas um mundo que se elevou além do mundo primitivo. Somos um mundo de expiações e provas. Portanto, para nós é muito difícil nós falarmos numa felicidade do ponto de vista de um mundo purificado, de um mundo feliz. Então os espíritos continuam. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. E digo mais, ele diz, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve, na classe das mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação que se encontra. Eu sou prova viva disso. Recebo pessoas que às vezes são donos de empresa, pessoas que têm funções absolutamente de alta responsabilidade, pessoas que estão exercendo cargo de poder, são pessoas culturalmente ou financeiramente absolutamente bem-sucedidas, e que não fogem a essa situação, muito embora eles tenham tudo. Às vezes recebo em nosso consultório filhos dessas pessoas que apenas estão lutando para viver. Então, é uma questão que nós necessariamente vamos abordar, porque os Espíritos nos falam, neste mundo, por mais que se faça, cada um tem uma parte de labor e de miséria, uma cota de sofrimento e decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra realmente é um lugar de provas e expiações. Exato. Então, nós vamos observar que a dor, ela chega para todo mundo. Ela chega num momento, às vezes, inicial da vida, e cada qual tem uma dor que lhe é própria, segundo a necessidade dessa vida, de sua reencarnação.
Mas o que a gente não pode deixar de observar, como diz os espíritos, que eles dizem assim: aos que pregam que a felicidade, ou desculpa, que a terra é a única morada do homem, e somente nela e que somente nela há uma só existência que se cumpre, inclusive, alcançar o mais alto grau das felicidades que essa natureza comporta. Iludem-se ele e enganam-se os que o escutam, visto que demonstrado está que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à felicidade do indivíduo, que merece uma parada. Muito bem. Quem de nós não quer que nosso filho seja feliz? Quem de nós não quer diminuir a dor daquele que faz parte da nossa vida? Aquele que hoje convive com enfermidades, convive com dores, com desafios. Quem não quer? Entretanto, nós observamos dentro de consultório pessoas deixarem de viver, deixarem da possibilidade de ser feliz, de tantas pressões internas que fazem a si mesmo. É isso que os espíritos estão nos falando aqui. Que uma só existência, aqueles que desconhecem a doutrina espírita, percebem assim, ou então não percebem, né? Mas tem um olhar de que a vida sendo única, eu tenho que vivê-la da melhor forma possível. E para isso, devo fazer escolhas. E essas escolhas aí é que são, para nós, a que merece o nosso estudo, que merece a nossa reflexão na noite. Porque nós sabemos que, para nós que estamos nesse planeta de expiações e provas, para alcançarmos certo grau de maturidade espiritual, de felicidade, vai demorar, ou nós vamos demorar, milênios. A felicidade, ela não é uma conquista dessa vida. Ela é algo como um processo que nós vamos adquirindo através de inúmeras existências. Então, raramente nós vamos encontrar alguém que diga: eu tenho absoluta certeza de que serei feliz todo o tempo. Raramente. Porque existem fatores externos e internos que dificultam a travessia do ser humano. Então, tem fatores conjunturais, tem fatores íntimos, onde cada um de nós traz dentro de si determinadas aptidões, determinados hábitos, determinadas formas de conduta, determinado caráter. E que, de alguma maneira, vai facilitar ou dificultar a vida daquele indivíduo. Mas existem fatores externos que são inerentes a nós, que vai, de alguma maneira, às vezes, nos pegar de surpresa. É um acidente, é uma gravidez fora do tempo, uma viuvez inesperada. São conjunturas externas, um desemprego. E essas conjunturas externas, elas vêm, de alguma maneira, e vão trazer desconforto para cada um de nós. Então, os espíritos dizem: o que consiste a felicidade na Terra é tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notais, que falo daqueles que são os venturosos na Terra, dos que são invejados pelas multidões. Vamos parar para refletir nessa questão.
que o Espírito está, o guia espiritual está nos alertando. Ele vai trazer um termo como esse, que chama-se ponderação, para dizer que é um termo que, de alguma maneira, nos facilita o caminhar para nós termos alguns momentos, ou momentos maiores e menores, ou muitos momentos de felicidade. Ok? Mas se, de alguma maneira, ao invés de nós sermos guiados pela ponderação, nós nos deixarmos levar pela nossa animalidade, pelos nossos impulsos, pelas nossas atividades ou as nossas questões voltadas mesmo às escolhas que fazemos, sem essa ponderação, sem esse pensar equilibrado, raciocinado, com certeza nós podemos fazer escolhas bastante equivocadas. Tanto é que o capítulo 5, no item 20, que fala sobre causas atuais das aflições, os espíritos vão descortinar que a maioria das aflições dessa vida não são necessariamente oriundas de vidas passadas, mas são, na verdade, o resultado de nosso caráter, e nosso caráter é moldado pelas vidas anteriores. É como se, na verdade, fosse todo o manancial de compreensão que eu trago dessa vida e das vidas anteriores, mas também vai ser balizado pela minha conduta, pelas minhas atitudes frente a esse caráter que eu assumo. Então, muitos de nós, quando faz a escolha de sair dentro do próprio casamento, uma traição, dentro do próprio trabalho, apropriar-se daquilo que não é seu, dentro de uma outra situação social, vingar-se, matar, roubar, e isso falando de questões sérias da vida humana, mas que dentro daqui da nossa sociedade, de uma maneira geral, nós vamos falar de questões que não são tão graves, mas são importantes, porque vão diminuir ou desfavorecer a pessoa na busca ou na vida mais feliz. É como eu trato aquele amigo que eu discuti, e eu trago sempre no caso, até um caso que eu vou trazer aqui para vocês, um caso bastante chocante, de uma jovem de 20 anos que nós atendemos, e ela disse para mim que ela sofria de depressão profunda e também sofria de um transtorno, e que ela acreditava que tivesse ligado à mediunidade, porque ela via uma jovem que era amiga dela, que tinha sido amiga dela por muito tempo. Elas eram as melhores amigas, e num dado dia discutiram por um motivo pueril, que isso acontece no dia a dia de todos nós. O motivo, às vezes, os casais discutem por motivos que nem eles lembram. Mas, de repente, chega a hora, boa noite, cada um dorme para um lado, e se perguntar qual foi o motivo da discussão, ninguém lembra. Porque é uma sucessiva rotina de verbalização, de contrariedades, de desconforto que cada um traz do seu íntimo, revelando ali que cada um traz dores antigas, sendo ali guardadas um a um, como se fosse um relicário de culpas, um relicário de situações desagradáveis. E essa jovem me fala: pois se nós fomos amigas desde a primeira meninice, mas por uma discussão, um desentendimento, ela me convidou para o seu aniversário e eu recusei. Apesar dela ter implorado, eu recusei.
3 dias depois, ela veio a desencarnar com meningite. E desde esse dia, eu não durmo, eu não como, porque eu não me conformo, eu não ter dado essa oportunidade de falar com ela, de ter dado um adeus para ela, porque ela parece que sabia que aquele seria o último dia. Pois bem, então estamos falando de situações que às vezes uma escolha que fazemos de bater a porta, de trancar, de sair, de dar as costas a alguém e que talvez não tenhamos a oportunidade de nos fazermos presente, perdoar, reabilitar. Então, o Evangelho vai dizer, mais uma vez, assim, se a morada da terra são peculiares essas provas e essas expiações, porque nós passamos por situações semelhantes, às vezes não tão desastrosas ou tão difíceis quanto essa, mas passamos por outras, perdas de familiares, forçoso é que se admitir que há moradas mais favorecidas sim, onde o espírito, embora aprisionado numa carne, ele possua a plenitude dos seus gozos inerentes à vida. Pois bem, estamos fadados à felicidade. Isto é natural, mas é um processo, a felicidade plena, mas esse é um processo ao ser alcançado nas várias etapas de reencarnação que haveremos de ter. Demoraremos milênios para alcançarmos certos patamares. Então, diz assim, ao terminar o Espírito, todavia, não deduzais, então, que a Terra esteja destinada a ser penitenciária, e eu acrescento um hospital. Não, porque dos progressos realizados podeis deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos a de vir. Pois então, essa é a tarefa que nos cabe. Essa é a tarefa que a doutrina nos esclarece. Então, fica aqui o começo das nossas reflexões além do Evangelho. Muito bem. Se nós estamos destinados a sermos felizes plenamente no mundo que vai nos aguardar, é porque dentro de nós existe a semente, como o Criador é justo, bondoso, amoroso, e nos criou com perfeição. Existem em nós certas imperfeições ainda que precisam ser lapidadas, mas como uma semente nós trazemos e albergamos dentro de nós certas determinadas condições, habilidades, possibilidades de sermos, de alguma maneira, felizes na medida em que podemos. Porque a felicidade, ela é um estado impotencial no ser. E no Evangelho diz assim, o item 20, o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua infelicidade. Sim, o Evangelho ressalta que a infelicidade nasce muitas vezes na forma de cada um vivermos, na forma com que cada um pensamos e na forma de perceber e reagir ao mundo. Isto eu vejo no consultório, e isso eu vejo no cotidiano, isso eu vejo entre as famílias, porque cada qual tem alguns problemas que se repetem, né? Então, por exemplo, a dor da perda de alguém que desencarna, isso está presente em toda a vida humana. Enfermidades está presente em toda a vida humana. Problemas como desemprego, dificuldades financeiras, dificilmente num país como o nosso não está presente na vida humana. Problemas familiares, problemas afetivos, desarmonias dentro do lar, animosidade entre pais e filhos, antipatias gratuitas, antipatias entre os parentes.
Tudo isso são condições que são inerentes à nossa vida. Mas a forma com que nós lidamos com esses problemas que mitigam, que campeiam pelo mundo, é que vai nos dizer como será a nossa vida no futuro. Então, quando eu vejo um jovem fazendo boas escolhas, escolhendo Jesus como caminho, procurando ser reto, ser virtuoso, eu com certeza, eu vibro para aquele jovem e falo, a possibilidade dele fazer boas escolhas, ser inspirado e ser feliz é muito grande. Mas quando eu vejo que determinadas famílias ainda não apresentaram Jesus aos seus filhos, não falam de Deus, não têm o culto do evangelho no lar, não fazem uma boa escolha, ou então não tem uma coerência entre o que pensam, o que falam, o que sentem, como agem. Quando não há essa coerência, um pai que exige que o filho seja verdadeiro, mas ele mente ao telefone. Então, essas coisas que nos parecem pequenas, elas vão moldando o caráter da criatura, porque as criaturas que nos ladeiam, elas aprendem muito mais por aquilo que nós exemplificamos, pela nossa conduta, do que praticamente por aquilo que falamos. Então, há de ter, seremos muito mais coerentes e felizes se nós tivermos a coerência na forma de pensar, de perceber e de agir no mundo conforme aquilo que, de alguma maneira, o Evangelho nos convida a agir. Por quê? A dor é parte inevitável da vida. Todos nós enfrentamos situações dolorosas em alguns momentos, sejam eles físicos e emocionais. Inclusive, Frankl, que é o autor da logoterapia, que nós utilizamos muito para tratar depressivos, enfatizou que, embora não possamos evitar a dor, podemos escolher como respondemos a ela. Sim, nós passamos por uma traição, mas somos nós que escolhemos como vamos viver aquele luto, aquela separação, aquela perda. Somos nós que escolhemos como vamos conviver com certas patologias que temos. Então, nós precisamos sempre fazer a pergunta: por que essa dor me visita? Por que essa experiência difícil? Pessoas que já nascem com certas patologias, com certas dificuldades. E aí é que nós, assim pensando, refletimos sobre ela, a nossa chance de sermos felizes, ela se amplia muito mais. Quando nós sabemos o que fazer com a dor, raciocinamos sobre ela, pensamos sobre ela. Então, o sofrimento, ele pode ter um significativo propósito quando enfrentado com uma atitude positiva, ou seja, como aprendizado. Eu perdi o meu emprego, mas eu vou procurar outro. Uma porta se fechou, mas deixa eu ver qual porta está aberta e por que essa porta fechou. Às vezes eu vejo em consultório, principalmente as mulheres, se lastimarem muito quando os casamentos são interrompidos. Olha, meu marido foi para o outro lar, ou vice-versa. Então, eu sempre digo a elas, mas que memória você deixou na mente do seu marido? Eram memórias boas? Você sorriu? Você respondeu com respeito? Você acordava com respeito? Você sempre foi verdadeira, honesta? Procurou fazer ele feliz? Procurou minimamente fazer ele feliz? Então, eu digo, então a chance dele voltar é muito grande. Mas se as memórias dele forem sempre infelizes, porque você grita, você discute sem razão, você desrespeita, você o tempo todo está a desrespeitar, provavelmente ele não vai voltar ou ela não vai voltar. Então,
A felicidade aqui, nesse prisma, vai depender da sua capacidade de administrar os problemas, com paz e com harmonia. Diante da tua reação, depende a felicidade de como você vai reagir nas provas inesperadas que vão requerer o seu equilíbrio. Quando uma notícia difícil chegar, é como eu vou reagir perante essa notícia difícil, de forma equilibrada. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que procurar seguir esse rumo. E algumas pessoas que vão ao consultório sofrem. Não se dizem felizes, correm o tempo todo atrás do dinheiro. A família ficou em segundo plano. É dinheiro, dinheiro, bens materiais, é fortuna, é trabalho, trabalho, trabalho. Então, a felicidade, a gente há de pensar que ela requer que a gente supere alguns desejos e apegos. Não quer dizer que, na verdade, a gente vá maldizer o dinheiro, porque o dinheiro é absolutamente bem-vindo, útil e agradável. Eu gosto muito dele, porque com ele eu consigo cuidar de mim, consigo fazer as coisas para mim, consigo ajudar os outros, né? Então, o dinheiro é muito bem-vindo. Mas é importante notar que, em detrimento da vida espiritual, em detrimento da vida material, a vida espiritual é o que nos importa mais. Então, nós não tirarmos de foco que a verdadeira propriedade é aquela que vem dos bens que a gente não pode levar neste mundo. Então, se nós formos pensar nesse sentido, os ensinamentos do capítulo 16, ele vai nos alertar do perigo dos nossos desejos e apegos quando eles são desmedidos, pois que ensina o Evangelho que o desapego é um caminho libertador e propiciador de felicidade. Então, isso não quer dizer, dentro da minha carreira, além de tudo, também fui oficial de justiça por muitos anos. E eu muitas vezes tive a convivência com presidiários, com pessoas de um nível financeiro altíssimo, de nível, às vezes, financeiro, de bastante simples mesmo. E eu observei nesse tempo todo que não é a riqueza e nem a pobreza que moda o caráter da criatura e os desejos dela. Existem pessoas, entrei em mansões, de pessoas que me recebiam muito bem, de pessoas que me ofereciam um café, que me ofereciam uma prece, e que falavam para mim, seja bem-vindo e vai com Deus. E entrei na casa de pessoas simples, em que eu fui absolutamente maltratada, dizendo para mim um ensinamento que, na verdade, o apego e o desapego, as condições das pessoas são inerentes à classe social. Tem pessoas pobres que são absolutamente ávaras, e existem pessoas muito ricas que são ávaras igualmente. Então, existem pessoas que o bolso parece que tem espinhos. Os espíritas conhecem um pouco disso, né? Então, o teu desejo vai depender da tua felicidade, que o teu desapego àquilo que é transitório. Depende do teu interesse, então, aí pelas coisas do espírito. Então, vamos seguir, dizer, a vida, ela vai propiciar muito mais a felicidade quando nós escolhermos, assim, uma vida mais simples, com pensamentos elevados. Então, o Evangelho nos fala, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Viver com simplicidade e pureza de intenções permite ao ser humano alcançar níveis muito elevados de consciência e paz. Esse é o segredo, um dos segredos daqueles que vão ao consultório e que às vezes, estão procurando apenas se nutrir de uma energia para se refazer de um momento de luto. E quando eu vejo paciente, como eu atendi a semana passada,
Uma pessoa absolutamente preparada para a despedida do marido que foi por câncer, com nível elevado de consciência e de paz, porque conhece a vida, tem puro o coração, viveu uma vida com retidão, com transparência, ele e ela. E assim, nós não poderíamos dizer que a felicidade é uma falsa felicidade se não houver oração, meditação guiada e sustentada pela fé. Pois bem, no Evangelho, capítulo 27, diz assim: impedis e obtereis. A prece sustentada pela fé é como uma semente lançada no solo fértil. Ela cresce, floresce e dá frutos. A prece com fé é chama geradora que faz vibrar as palavras. É confiança lúcida em Deus e move montanhas por transformações interiores. Aqui é uma parte importantíssima. Porque nós, às vezes, fazemos a prece, mas não há fé. E a fé, ela é algo que, na verdade, ela extrapola a nossa palavra. Porque a fé é uma chama que existe no coração, uma chama que arde, e ela põe na palavra um poder. E é esse poder que transforma a vida das criaturas. Os espíritos dizem que não é a forma da prece que vale. O que vale é o pensamento. Então, ore cada um segundo as suas concepções, mas ore com fé. Então, a calma e a resignação são filhas da fé e conduzem também à felicidade. E um dos precursores da calma é a meditação. Em nossa casa, quando nós vamos fazer a prece, sempre fazemos uma meditação para nos harmonizar. Meditar, refletir, antes respirar fundo, porque a meditação põe em contato de você com você mesmo de uma forma mais profunda. Eu gostaria tanto de estender essa palestra por muito tempo, mas nós temos tempo. E eu tenho que apressar o meu passo aqui, porque meu marido, felizmente, disse assim: olha, falta pouco. Então, a caridade, o servir, é um caminho para a felicidade. Não vejo caminho de felicidade sem o servir. Vocês que estão aqui, estão acostumados a falar de caridade. Então, caridade é uma palavra sublime que sintetiza todas as virtudes e que há de conduzir os povos à caridade, tanto é que a verdade é lema do Espiritismo: fora da caridade, não há salvação. Então, a felicidade, ela se amplia muito quando a gente sai da zona de conforto de nós mesmos para ir servir o nosso próximo. Esse serviço altruísta que é visto como uma forma até de redenção para muitos de nós, que faz o trabalho de caridade uma forma de se redimir do seu passado nebuloso, por exemplo, né? Então, da forma com que você é caridosa, gentil com a sua familiar, vai depender a sua felicidade na sua família. Dos seus exemplos na vida vai depender a sua convicção daquilo que você deseja transmitir ao seu semelhante. Então, é preciso manter a paz ou a paciência nos dias difíceis. Esse é mais difícil. A minha paz eu vos dou e não vos dou porque o mundo dá. Então, não turbe o vosso coração, não se atemorize. Então, é importante a gente não se lastimar dos dias difíceis. Eles virão. Podem cada qual entender que os dias difíceis virão. Mas procurem cultivar momentos de microfelicidade e saber lidar com esse momento difícil de vossas vidas. Que vocês tenham força para isso. E a influência do ambiente, do pensamento e da companhia. Isso é importantíssimo, porque os bons espíritos vão onde são chamados. Não há como falar em felicidade, mas uma felicidade estável com quem não se estabiliza espiritualmente. Não tem como.
Precisamos ter boas companhias, e para isso as nossas atitudes, a nossa vivência, possivelmente dentro do evangelho que alcançamos, há de ser um balizador e nos guiar para que nós possamos ter essas boas companhias. Então, da nossa humildade reconhecer os nossos erros, depende inclusive da nossa iniciativa de reparar todos os nossos erros. Eu vou terminando dizendo assim, muito bem, Maria do Carmo, você está falando da felicidade, mas há dias que existem quedas, há dias que eu estou triste, há dias que são mais difíceis. Então, eu tenho que dizer a todos vocês, graças a Deus, a oscilação na vida de cada um é algo natural. Oscilarmos é adotarmos assim, apenas observando que é como se fosse uma oração em movimento. Não luta contra a sua oscilação de humor. Não luta contra você. Não fique contra você, acolha-se. Mesmo que o seu dia esteja difícil, você só diz para você, hoje eu estou um pouco nublada, mas ainda eu sou o céu. Não fique a seu desfavor, fique a favor de si mesmo. Recolhe-se, faça prece, faça o que você puder. E busque se autorrealizar. Hoje a plateia aqui, temos jovens, temos pessoas dentro da maturidade, da melhor idade. Eu já estou na melhor idade faz 10 anos. E eu posso dizer a todos vocês, eu não desisti de sonhar. Não desisti de me autorrealizar. Então, eu diria para vocês, a autorrealização, a melhor delas, é todas aquelas que estejam possível a nós, a profissional, a familiar, mas principalmente a espiritual, onde você possa estar juntinho, juntinho mesmo, com Jesus e com Deus. E por fim, no último slide, eu dizia que o melhor da felicidade é a gente valorizar a vida. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, eu diria para vocês, se eu pudesse aconselhar vocês, todos a fazerem uma escolha de uma vida mais feliz. Valorizem a vida, porque a valorização da vida é o pilar central de tudo que nós falamos aqui. Porque nós precisamos, na verdade, buscar um sentido na vida, reconhecendo a sua importância, reconhecendo a sua preciosidade, a preciosidade daqueles que vivem junto de nós, a preciosidade de cada vida humana, e que a gente consiga transcender circunstâncias, origens, status sociais, crenças e condições de saúde. Então, eu diria para você, escolha ser feliz enquanto você pode. Então, eu diria, finalmente, a felicidade é uma escolha, não é um resultado. Nada o fará feliz até que você decida ser feliz. Nenhuma pessoa vai fazer você feliz, a menos que você decida ser feliz. A sua felicidade, ela não vai vir até você, ela só pode vir de você. Muito obrigada.